Olá, hoje vamos iniciar a apresentação do nosso trabalho sobre iluminação pública. O nosso trabalho foi baseado numa análise e uma pesquisa de campo feita por engenheiros de produção no sul do país. O nosso trabalho começa sobre a importância da iluminação pública, que tem funções como auxiliar motoristas e pedestres na visibilidade noturna, reduzir a criminalidade, melhorar a sensação de segurança com possibilidade de antecipar perigos e motivar a ocupação e utilização dos espaços públicos de uso comum, especialmente praças, incentivando a prática de atividades físicas, de lazer e atividades culturais. Bom, como funcionava a instalação desses sistemas no Brasil? A instalação desses sistemas de iluminação sempre foi realizada por empresas privadas. No caso, por exemplo, de Minas Gerais, que é o estado que a gente mora, seria feito pela CEMIG. A manutenção desses sistemas historicamente vinha sendo realizada pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica e até mesmo por empresas terceirizadas, devidamente qualificadas. A gente sabe que não é passado por um processo super rigoroso para ser credenciada pelas concessionárias para tais funções. Os ativos que compõem o sistema eram contabilizados no balanço patrimonial das concessionárias de energia, como ativo imobilizado em serviço, tratando-os como suas propriedades. Então o Estado pagava um subsídio aí, vamos dizer assim, para as empresas, as concessionárias, terem esses ativos para manutenção e instalação dos sistemas. Só que a partir de 2010 começou mudanças. A aprovação da resolução normativa número 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A partir de 2010 foi uma mudança, que a iluminação pública foi considerada como serviços públicos de interesse local. Ou seja, transferiu a competência aos municípios para organizar e prestar tais serviços, ou seja, passou das concessionárias para os municípios. Então, a partir desse momento, a iluminação pública passaria a ser mantida pelas prefeituras municipais, incluindo seus ativos imobilizados. Só que ocorreu descontentamentos municipais. Houve uma frustração por parte do poder municipal pela verba orçamentária não poder ser deslocada. No começo, com essa lei, os municípios, o governo municipal, ficou feliz, pois eles achou que poderiam tirar essa verba para outros locais. E aí a gente sabe, corrupção e tudo. Só que como essa verba não podia ser deslocada, a não ser para a utilização da iluminação, ocorreu descontentamentos. Outros motivos foi a amplitude das responsabilidades, os custos da gestão desses sistemas, desde sua implantação, operação e manutenção, a ausência de infraestrutura ou pessoal técnico capacitado e habilitado para tais serviços, além da gestão de descarte adequado dos equipamentos, luminárias e lâmpadas. Bom, aqui a gente traz as responsabilidades da gestão desse IP. Por exemplo, eles teriam que elaborar projetos de orçamento e execução, operação da rede, manutenção preventiva e corretiva, ampliação da rede de IP para novas ruas que não têm iluminação, bairros, etc., cadastro desses ativos, a gestão de materiais, gestão comercial, atendimento telefônico, gestão das ocorrências, fiscalização dos serviços, interface com a distribuidora, descarte adequado dos materiais, entre outras. Os sistemas de iluminação no Brasil. Os sistemas de iluminação pública no Brasil são muito defasados tecnologicamente. Hoje a gente usa muita lâmpada de vapor de mercúrio e sódio, e não utilizando sistemas LEDs. Há a utilização de uma grande quantidade de luminárias de baixa qualidade construtiva e que acondicionam lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio. Em 2015, a Associação Brasileira das Indústrias de Iluminação, a Abilux, apresentou algumas medidas para resumir o consumo de energia no país. Dentre essas se encontrava a proposta de trocar cerca de 5 milhões de pontos de iluminação pública, existente com lâmpadas a vapor de mercúrio, por luminárias modernas com LEDs. A defasagem tecnológica dos equipamentos de IP no Brasil se torna mais evidente se considerarmos que as cidades brasileiras somente nos últimos anos que começaram a aplicar modestamente a iluminação a LED. Somente citar que poderia pensar mais à frente do que LEDs, como emprego de sistemas de iluminação aptos a agregarem dispositivos e equipamentos voltados para uso em cidades inteligentes, mas é algo inviável para os municípios brasileiros. Esse gráfico, essa tabela, traz para a gente muito claramente o quanto a gente não usa sistema LEDs ou outros tipos de iluminação. No Brasil, 23% é vapor de mercúrio,
71,1% é vapor de sódio e LEDs é menos de 0,1% e outros é 5,3%. E a gente percebe que esse padrão se mantém da falta de LEDs em basicamente toda a distribuição estadual, norte, nordeste, sul, centro-oeste e sudeste. Não muda quase nada em relação ao país como um todo. E aí surgiu alguns questionamentos. Essas tecnologias já estão comprovadas e perceberam o ciclo da vida esperado e as respectivas economias de energia? Ou seja, fazer esse investimento vai valer a pena do visto de economia de energia e custo-benefício? Como os investimentos na iluminação pública poderão ser considerados prioritários se comparado com outras prioridades sociais municipais? A gente sabe que a saúde no Brasil é péssima, a educação no Brasil é péssima, e aí chega ao ponto de questionar se vale a pena investir em luz ou em saúde, ou educação no caso. Quais são as opções para estruturar e financiar um projeto complexo de iluminação avançada? O que a gente tem que fazer? Se a gente não tem planejamento nem para a saúde, imagina para aplicar um processo de distribuição e troca de LEDs. E aqui a gente tem algumas lacunas e barreiras, recomendações e atores chaves. Por exemplo, algumas barreiras são a insuficiência de políticas nacionais para iluminação pública, a ausência de uma estratégia em nível nacional. Aí qual seria outra barreira? A insuficiência de capacitação técnica e ou gestão de iluminação pública em nível dos municípios. Quais são as recomendações para a gente poder começar a esboçar isso? Desenhar uma estratégia nacional, incluindo programa de metas, promover legislação específica, identificar e designar atores responsáveis, a criação de programas nacionais e estaduais para assistência técnica, a criação de ferramentas para avaliação de projetos, a criação de modelos padronizados para contratos de iluminação pública, atores chaves aí para a gente poder desenvolver isso: o Ministério de Minas e Energia, o Ministério das Cidades, o Ministério de Indústria e Comércio, Eletrobras, bancos de desenvolvimento, bancos públicos, agências estaduais, Senai, Instituto Brasileiro, universidades e por aí vai. A questão ambiental. Muito se deve a isso. Os sistemas de iluminação dos municípios brasileiros são defasados, então eles ainda utilizam mercúrio e sódio, principalmente o mercúrio, que é altamente perigoso ao meio ambiente. O mercúrio é de grande preocupação ambiental. Tem que existir toda uma política de descarte desse material. Ele é muito perigoso para os trabalhadores que participam do ciclo de instalação e manutenção dessas luminárias. E aqui na foto a gente vê as luminárias completamente obsoletas que ainda usam no Brasil, que é lâmpadas com vapor de mercúrio. A pesquisa foi feita no município de Londrina. Desde 2015, a iluminação pública é de responsabilidade municipal. Foi criada uma empresa especificamente para fazer o gerenciamento da iluminação. Londrina tinha 62 mil pontos de iluminação, sendo 33 mil vapor de mercúrio, 26 mil vapor de sódio e 2 mil outras tecnologias, constituindo assim um grande passivo ambiental e potencial risco de contaminação por mercúrio dos trabalhadores desse setor, também do município e do meio ambiente. Sobre a modernização, a maioria dos problemas observados podem ser convergidos para a especificação correta e aquisição de produtos de qualidade. Sobre a manutenção, a maioria dos problemas se encontram nas seguintes partes dos aparelhos de iluminação etapa de manutenção, por ordem decrescente: lâmpadas queimadas, relés defeituosos, reatores danificados, luminárias danificadas e o descarte inadequado em função dos riscos ambientais. Inúmeras baterias de teste com 1000 horas de funcionamento foram usadas para teste de qualidade e comportamento das luminárias. Para a execução do teste foram substituídas 10 luminárias obsoletas por 10 lâmpadas de LED. As medições dos níveis de iluminamento em malha de solo confirmaram aumentos significativos dos níveis de iluminamento dos sistemas a LED. Nessa tabela podemos ver que as lâmpadas LED têm um nível de iluminamento no solo maior do que as lâmpadas de vapor de sódio e de vapor de mercúrio. Podemos ver na calçada do poste, na rua sob a luminária, calçada oposta e entre os postes. O lux, que é a medida de luz, é maior em comparação às outras lâmpadas. Podemos ver na imagem A que em vermelho foram colocadas luminárias de LED diversas, e em laranja
luminárias originais de vapor de mercúrio. Na imagem B e C podemos comparar essas duas lâmpadas e podemos perceber que a lâmpada de LED possui sim uma iluminação maior do que a lâmpada de vapor de mercúrio. As lâmpadas de LED possuem alguns contras. O emprego dos aparelhos, após um período de aproximadamente 3 meses, apresentam depreciação em suas características construtivas, especialmente nas partes mecânica, pintura e estanqueidade. Nessa tabela, podemos comparar a luminária LED com a luminária de indução, com suas vantagens e desvantagens. Devido à quantidade elevada de lâmpadas de sódio e mercúrio, se faz necessário acompanhar o processo de manutenção desses sistemas. O acompanhamento foi feito desde as etapas de subida nos postes até o descarte e o armazenamento das partes danificadas ou queimadas. Para acompanhamento foram escolhidas 3 empresas. A empresa A foi responsável pela manutenção dos sistemas de IP viário e ornamental, manutenção em conformidade com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A empresa B foi responsável pela modernização e ampliação dos sistemas de IP viário e ornamental, manutenção e desconformidade com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A empresa C é uma empresa privada contratada de forma temporária para a realização de manutenção viária e ornamental. Bom, falando um pouco a respeito das análises sobre a iluminação pública, podemos apontar que a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio por LEDs teve pontos positivos, como o aumento dos níveis de iluminamento na via, aumento da qualidade das cores de objetos, plantas, veículos e fachadas de residências e pouca luz invasora em residências e baixa poluição lumínica perceptível. Também tiveram pontos negativos, como a degradação acelerada dos sistemas de iluminação a LED, maior facilidade à entrada de resíduos sólidos, umidade e insetos, contribuindo para a diminuição da vida útil da luminária, a necessidade de manutenção corretiva antecipada com substituição dessas luminárias ou suas partes muito antes do fim da vida útil do LED, e a falta de padrão na elaboração dos sistemas de iluminação a LED, dificultando assim a organização de estoques. Observando as empresas analisadas A, B e C, chegou-se à conclusão que a empresa A é a única empresa que segue rigorosamente todos os preceitos técnicos e normativos, visando a segurança do trabalhador e segurança ambiental. Já a empresa B teve sucessivos descumprimentos das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e sistematicamente usava a EP incorretamente. Já a empresa 3 cumpria a maioria dos requisitos quanto ao fornecimento de EPIs. No entanto, seus trabalhadores, quando em campo, desrespeitavam os procedimentos adequados de uso dos mesmos e não faziam uso de EPC. Analisando o armazenamento dos ativos substituídos, podemos destacar que a empresa A, as lâmpadas de vapor de mercúrio são destinadas em lotes para o descarte especializado, sendo realizado por uma empresa terceirizada devidamente homologada. Empresa B, os processos de armazenamento e descarte são desconhecidos e não foram informados. E, por fim, a empresa C informou realizar os procedimentos de segurança laboral e ambiental, realizando a recuperação de grande parte dos equipamentos e dispositivos, dando destinação adequada aos que não são recuperados, respeitando a PNRS. Eu vou falar sobre alguns tópicos das conclusões que tivemos no nosso trabalho. O primeiro tópico: o sistema de iluminação a LED teve a sua qualidade e durabilidade desses altamente questionáveis. Embora os sistemas de iluminação a LED tenham sido amplamente adotados devido aos seus benefícios em termos de eficiência energética e sustentabilidade, é verdade que a qualidade e durabilidade desses sistemas tem sido questionado em alguns casos. Relatos de produtos de baixa qualidade, problemas de dissipação de calor e variação da qualidade dos drives de LED
destacam a importância de tomar precauções ao selecionar e implementar sistemas de iluminação LED. Segundo tópico, tal fato fez com que sejam questionados o retorno de investimento e a baixa manutenção desse sistema, os quais justificam sua implementação em larga escala. A qualidade e durabilidade questionável dos sistemas de iluminação LED podem gerar dúvidas quanto ao seu retorno de investimento e a baixa manutenção, que são geralmente atribuídos a esses sistemas, o que justificaria sua implementação em larga escala. Essas preocupações são válidas e devem ser levantadas em consideração ao avaliar a viabilidade desses sistemas. No entanto, é importante reconhecer que a qualidade e durabilidade desses sistemas de iluminação LED podem ser significativamente com base na escolha do fornecedor, na qualidade do produto e na correta implementação e manutenção do sistema. Ao adotar uma abordagem criteriosa na seleção dos fornecedores confiáveis e produtos de alta qualidade, juntamente com a instalação adequada e monitoramento contínuo, é possível reduzir os riscos associados à qualidade e durabilidade. Terceiro tópico, o problema de deteriorização excessiva e susceptibilidade e queima ainda perduram devido à falta de padronização ou homologação dos produtos por parte das empresas fornecedoras ou fabricantes. Essa falta de padronização pode levar à variação na qualidade dos produtos, resultando em sistemas de iluminação LED que não atendem às expectativas de durabilidade e desempenho. Quarto tópico, a péssima qualidade dos ativos de iluminação pública recebidos das concessionárias foi fator determinante para o aumento das dificuldades de manutenção e dos custos da mesma. Quando os ativos recebidos como luminárias, lâmpadas e componentes relacionados apresentam qualidade inadequada, é mais provável que ocorram falhas prematuras, problemas de desempenho e necessidade de substituição frequente. Quinto tópico. No estudo apresentado, constatou-se que o poder público, através da equipe de manutenção de iluminação, notoriamente é a empresa que possui a menor capacidade técnica e apresenta maior desrespeito às normas técnicas de segurança do trabalho e meio ambiente, para a realização de manutenção da iluminação pública. Essas constatações é muito preocupante, pois a falta de capacidade técnica e o desrespeito às normas de segurança e meio ambiente podem ter consequências graves. A realização inadequada da manutenção de iluminação pública pode levar a problemas de funcionamento dos sistemas, riscos para os profissionais envolvidos e um potencial impacto negativo no meio ambiente. Quinto tópico. Se faz imperativo que as prefeituras dos municípios brasileiros de médio e grande porte elaborem seus respectivos planos direitos municipais de iluminação pública, com regras e padrões para aquisição, instalação e manutenção, que viessem atendimento às normas técnicas de iluminação, segurança do trabalho e meio ambiente. A elaboração desses planos permitirá uma abordagem estratégica e sistêmica, em que a iluminação pública promovendo uma gestão mais eficiente e eficaz dos sistemas. Esses planos devem abranger aspectos como o dimensionamento adequado dos sistemas de iluminação, a seleção de tecnologias adequadas, a conformidade com as novas normas técnicas vigentes, o estabelecimento de critérios para aquisição de produtos de qualidade, a definição de diretrizes para instalação adequada e a adoção de práticas de manutenção preventivas e corretivas.